a gente fala sobre uma situação do Praião, né? A gente vai falar e trazer detalhes a respeito também aqui do Gui Praia, um atleta que tem uma grande história. A gente fala sobre esse atleta que marcou época, foi artilheiro, fez muitos gols, balançou a rede e com certeza deixará muita saudade. Vestiu a camisa de outras equipes, mas foi no Praia, o time de coração, em que ele fez e teve as suas maiores conquistas, e a gente vai contar a história deste grande atleta. Uma história dedicada ao esporte. O Gui era uma pessoa muito responsável, então tudo que ele fazia com amor. Todos os times que ele jogou, ele vestia a camisa, ele tinha muito isso. Então ele se preparava, treinava. O futebol de areia era a paixão dele, sempre foi. Com o sonho de infância de se tornar jogador de futebol, foi nas areias do Balneário Rincão que Gui construiu seu caminho com marcas e títulos no futebol amador, bem cedo, aos 16 anos. Pelo time do coração, foi campeão do Praião em 2011, 2013 e 2017. Assim, conquistou reconhecimento nos primeiros campeonatos pela região sul. O Gui, quando ele entrava numa competição, não era para perder, tá? Seja com o Praia, seja com outros times aí, ele era bem competitivo, assim. A ligação do Gui com o Esporte Clube Praia começou neste campo aqui, no centro do Balneário Rincão, quando ele iniciou suas atividades na escolinha de futebol do clube. A partir daí foram 18 anos de muitas conquistas, vestindo a camisa azul e branca do Praia. Ele sempre dizia que o Esporte Clube Praia era mais do que um time que ele jogava. Ele era um torcedor, né? Até ele tinha um amor pela praia e pelo Rincão. E aí ele começou a jogar com os amigos, depois começou a jogar na praia. O primeiro campeonato do Gui como campeão do time do Praia foi em 2011. A gente foi campeão com o Praia e o Gui já jogando com nós. Eu acho que ele jogava meio atacante. No ano seguinte não fomos campeão e depois em 2013 também a gente foi campeão. Depois no último campeonato que eu me recordo bem assim, que foi em 2017, 16 para 17, e daí o Gui foi campeão. A ligação com o clube era tanta que até rendeu o apelido. O nome dele era Guilherme Leacina, né? Começou até nos quadros que a gente tem aqui na sede, sempre foi como Guilherme, né? Aí depois, devido a ele se destacar no Praia, veio esse apelido dele, né? O Gui Praia. Aos 34 anos, às vésperas do início de mais uma edição do Praião e de seu retorno para o Esporte Clube Praia, Gui teve a caminhada interrompida por uma meningite, no dia 1º de dezembro do ano passado. Esse ano ele ia jogar com a Praia, ele jogava a Zona Sul e o Suíço também, né? A Zona Sul noturna e o Suíço da manhã, né? Ele ia jogar com o Bop e à noite com o Darout, né? Que eram os times que ele tinha assinado esse ano. E ele já fazia academia, né? Com frequência, fazia treino na praia, estava acordando às 6 da manhã para treinar, então... Foi, assim, um baque para nós até hoje, estou sem acreditar ainda. O cara pensa que vai chegar no domingo ou vai encontrar ele para jogar um futebol ou no sábado. Então foi uma perda assim para nós do Praia, né, e até para nossa cidade, que o guri que era espetacular. Foi esse ano assim que era para ser de bastante conquista. Foi um ano de uma grande perda, que foi a perda do Gui, né? Como forma de homenagear o atleta, a taça de campeão, vice e terceiro colocado da edição deste ano do Campeonato Regional de Futebol de Areia levam o nome de Guilherme Leacina da Silva, o eterno Gui Praia. Além disso, o clube também fez sua homenagem. Uma homenagem que a gente fez para ele, né, ainda é pouco, né, pelo que ele fez por nós até hoje aí na instituição, e sei que ia fazer muito mais ainda. Eu só tenho gratidão, né, pelas homenagens, por tudo que o pessoal tem feito, demonstrado, por todo o carinho que a gente tem recebido. Não é fácil a gente querer que ele estivesse aqui, como a gente queria que ele estivesse correndo e jogando, e fazendo gol, e comemorando. A gente queria isso, mas a gente aceita que é a vontade de Deus. Ele
concluiu o propósito que ele tinha nessa terra e concluiu com excelência. Ficam as conquistas e o legado deixado por uma das principais referências do esporte amador da atualidade. Marcas que jamais serão esquecidas por seus amigos, pela esposa Gislaine e pelo seu filho Lucas. Ele dizia sempre que, em algumas reportagens dele, que ele queria deixar um legado. Era o desejo dele e foi isso que ele fez. Ele deixou um legado para mim, para o Lucas e para cada amigo, para cada diretor de clube, para cada pessoa que jogou e pôde conhecer o Gui. Eu falo sempre que ele não queria ser o melhor, ele queria dar o melhor. E ele sempre deu o melhor como pai, como filho, como marido, como jogador, como amigo. Bela homenagem, né, para o Gui, grande atleta do sul todo aqui de Santa Catarina, não só no Praião. A gente contou um pouquinho da história dele com o Praia, mas defendeu muitas equipes do futebol amador. Tinha um sonho, como todas as crianças, de se tornar um jogador profissional de futebol, como muitas crianças, né? Mas não conseguiu, mas deixou seu legado dentro do esporte amador, né? E com muita honra, vestiu a camisa do Praia e de outras equipes, conquistou grandes títulos. Ficam as histórias e as marcas do Gui. Agora a homenagem, a bela homenagem sendo realizada neste ano, tanto pelo seu clube de coração, que ele iria defender novamente neste ano, mas quanto também pela organização de mais uma edição do Praião. Bela homenagem. Parabéns a todos e a toda a família do Gui aqui, o nosso forte abraço.